Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCL Tianguá. E bem, aí na tela você tem algumas regras gerais de conduta para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo e também você encontra lá no Classroom. Então bem, aqui a gente vai dar início a mais uma aula, tá? Da disciplina de Cálculo 2. E aí dando continuidade ao estudo da técnica de integração por frações parciais, né? Frações parciais, aqui a gente vai chegar aqui no nosso quarto e último caso, tá? Que é o caso 4, tá? Então, bem, vamos dar início. Então, a gente, né, tem, digamos que esse roteiro, toda vez que a gente vai tentar integrar por frações parciais, tá? Então, a gente tem que verificar se a nossa função racional, ela é própria ou imprópria, né? Se ela for imprópria, a gente tem uma etapa preliminar, que é a gente dividir os polinômios, tá? Efetuar a divisão, né, de fato, e aí separar em uma parte que vai ser um polinômio, né? E a outra parte que vai ser uma função racional própria, tá? Então, o polinômio é fácil de integrar, então a gente vai se concentrar em estudar a parte onde a nossa função ela é racional própria, tá? Bem, certo. E daí a gente vai fatorar o denominador e olhar os termos que são lineares e os termos quadráticos irredutíveis, tá? E aí a gente passa a classificar em quatro possíveis casos, tá? E aí cada um deles a gente vai escrever de um modo conveniente. A gente já viu 3 casos e agora a gente vai ver o último, tá? Então, o primeiro caso todos os fatores eles seriam lineares e distintos, tá? O segundo caso, né, a gente tinha fatores lineares, mas aí ele ia admitir repetições, tá bom? O terceiro caso esses fatores eles seriam quadráticos irredutíveis, tá? E aí não tem nenhuma repetição, nenhum deles se repete, tá? E o nosso último caso, então, são as funções que contêm fatores quadráticos irredutíveis e eles ainda podem não, né? Eles contêm termos quadráticos irredutíveis repetidos, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem aqui esses casos. A gente está olhando para a função q, que é a função que fica no nosso denominador. Então, se você observar, aqui dentro essa função x ao quadrado mais 1, ela é uma função irredutível e ela se repete porque tem esse x ao quadrado, tá? Então, se você tem uma função dessa forma, só relembrando, né? Mais bx mais c. Então, no seu denominador, você tem um termo quadrático. Então, você tem que verificar se ele é irredutível ou não, né? Irredutível é quando ele não tem mais como você fatorar, ou seja, ele não vai ter raízes, tá bom? Ele não tem raiz. Então, é justamente quando o delta ele é negativo, tá bom? Então, ou seja, o que quer dizer o delta negativo? B ao quadrado menos 4AC for menor do que zero, tá? Então, se você tem um termo dessa forma, se b ao quadrado menos 4ac for negativo, esse termo ele é quadrático irredutível. Se ele é positivo, tem o delta, né? Então, ele admite, você pode pegar uma raiz e ele vai admitir, tá, um fator da forma x menos R1. Então, você ainda consegue fatorar esta expressão, tá? Então, se você olhar aqui, o b é 0, né? Então, ficaria menos 4 vezes o a é 1 e o c é 1, ficaria menos 4, que é negativo, tá bom? Também você pode ver facilmente quando você tem uma expressão dessa forma, né? X ao quadrado mais 1, isso daqui é sempre maior do que 1, né? Isso daqui é maior ou igual que 1, certo? Que por outro lado, isso é maior do que 0 sempre, tá? Não tem raiz, né? Se você olha o gráfico, é uma função quadrática e o gráfico seria isso. Você pode ver de várias formas, tá? A mais algébrica é você olhar essa daqui, tá bem? Mas aí quando você vê uma expressão ao quadrado mais um número positivo, isso não tem raiz, tá? Bem, aqui por exemplo, tá? Você tem, nesse outro exemplo aqui, esse termo aqui, ele é linear e se repete, tá bom? Então aqui é linear e se repete. A gente já viu como que a gente vai escrever esses termos. Bem, aqui, e aí você tem esse termo aqui agora, tá? Então vamos olhar
segundo aquela regra ali, a gente tem x ao quadrado menos x mais 2, tá bem? E aí, no caso, o A é 1, o B é menos 1, né? Não aparece, mas... Então, aqui seria menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, aqui eu teria 1 menos 8, que dá menos 7, e isso daqui é negativo, tá? Então, de fato, esse termo, tá? Esse termo aqui, ele é irredutível. E, como eu tenho esse 2 aqui, então ele está se repetindo, né? Então, ele é quadrático irredutível. Se enquadra aí no caso 4, tá? Aqui também, se você olhar, tá? A gente tem esse termo aqui, ele é quadrático, tá? X ao quadrado mais 1, ele é quadrático irredutível, mas ele não se repete, tá? Ele é um termo simples aí. E então, a gente tem esse termo aqui, ele tem um expoente 3, mas aí a gente tem que verificar se esse termo, ele é de fato quadrático. Ele é quadrático, a gente tem que verificar se ele é irredutível, né? Então, a gente tem x ao quadrado mais x mais 4. Então, o b é 1, o a é 1, o c é 4. Então, b ao quadrado, no caso é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, que no caso é 4. Tá? Vai ficar 1 menos 16, que dá menos 15. De fato, é negativo. Então, esse termozinho aqui, ele é quadrático irredutível. Tá? Como eu tenho esse expoente 3 aqui, ele está se repetindo 3 vezes. Tá? Então, todos esses estão no caso 4. Então, bem, como que a gente vai escrever os termos do caso 4? Então, se você tiver prestado bem atenção nos casos anteriores, aqui é bem fácil de você entender a lógica, tá? Então, bem, se você tem um termo quadrático irredutível, né? Então, o termo quadrático ele tem essa forma. Se o delta for negativo, ele é irredutível. Aqui a gente está olhando termos que se repetem, então ele está se repetindo aqui R vezes, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Sempre que a gente tem um termo que ele é quadrático, então a gente vai aparecer ele aqui embaixo e em cima aparece um termo linear, tá? Tem que ter alguma coisa vezes x mais uma constante, né? Sempre vai aparecer algo dessa forma. Só que como ele está se repetindo até R, eu tenho que escrever essa expressão aumentando o denominador, né, a ordem dele, até R também, ok? Então, por exemplo, se eu tenho a expressão 1 sobre x ao quadrado mais 1 a terceira, né, como que eu vou ter que escrever isso? Bem, a gente já viu, esse termo aqui, ele é quadrático, ele é irredutível e ele está se repetindo. Então, como que eu vou ter que escrever? Bem, termos quadráticos eu escrevo dessa forma, né? Aqui é um termo linear. A é uma constante vezes x mais uma constante. Então, sempre é dessa forma. Mas como eu tenho esse 3 aqui, essa expressão ela tem que ir aumentando, né? O expoente até eu chegar no 3, tá? Pronto, é isso. E aqui em cima, sempre fatores lineares. Então, aqui eu vou botar cx mais d é x mais f, tá bom? Então, por exemplo, você vai fazer dessa forma, tá? Bem, então, vamos aqui a um exemplo, tá? Você tem aqui, ó, se você olha, tá? Aqui em cima tem grau 3, tá? O maior expoente é 3, então o grau de cima é 3. Qual é o grau de baixo, né? Bem, eu tenho esse 2 aqui, mas como ele está elevado ao quadrado, né? Eu multiplico, tá? Então, isso daí vai ficar com grau 4. Multiplicado por mais x, então ele vai ter grau 5 embaixo, grau 3 em cima. Então, de fato, é próprio, tá? Bem, então não preciso fazer aquela etapa preliminar de dividir. Então, depois seria fatorar o denominador, mas aqui ele já foi fatorado, tá? Eu tenho esse termo aqui que é linear, tenho esse termo aqui que ele é quadrático. Vamos olhar aqui se ele é irredutível, né? Ele é irredutível, tá? X ao quadrado mais 1 é irredutível, eu tenho algo ao quadrado, mais 1 é irredutível. Se você quiser também, o B é 0, o A é 1, o C é 1, né? Então, vai ficar menos 4, o delta, que é negativo, então, de fato, ele é irredutível. Então, esse termo aqui, ele é um termo quadrático irredutível, só que ele se repete, tá?
Então, a gente está no caso 4 aqui, ok? Bem, então, como que a gente vai escrever? Então, o termo linear, né? Ele vai simplesmente aparecer aqui com a constante em cima, tá bom? A parte do termo quadrático irredutível que está se repetindo, então vai ficar o quê? O termo, que é x ao quadrado mais 1, e aqui até x ao quadrado mais 2, né? Que é a ordem que aparece aqui, tá bom? E como eu tenho termos quadráticos, então em cima sempre eu tenho algo aqui do primeiro grau, tá bom? Então eu tenho constante x mais uma constante vezes x mais uma constante, né? Constante vezes x mais uma constante. E em cima aqui também uma constante vezes x mais uma constante, tá bom? Certo. Então, com isso, esse é o modo da gente escrever. Então, o que a gente vai ter que fazer? Determinar quem são as constantes, tá? Determinar quem são as constantes. Bem, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar tudo pelo denominador aqui, tá? Por esse denominador. Então, quando a gente multiplicar, vou multiplicar dos dois lados, né? X ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Aqui. Isso tudo aqui também, vou multiplicar por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bem, isso tudo vai cancelar com isso tudo aqui. Então, do lado esquerdo, vai ficar somente essa expressão, né? Que é o que a gente já tem aqui, certo? Bem, aqui eu vou distribuir só para ficar, vai ficar a vezes x ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais aqui vai ficar b x ao quadrado mais 1, que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais aqui é dx mais e x ao quadrado mais 1 ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Então, aqui este com este cancela, então vai ficar só ax ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá aqui, tá? Aqui vai cancelar esse daqui com este, então vai ficar só bx mais c vezes, né, x mais 1, perdão, bxc vezes x ao quadrado mais 1, que é o que está aqui, tá? E aqui vai cancelar este com esse, então vai ficar dx vezes e multiplicado por x, que está aqui, tá? Bem, então aqui o que é que vai fazer? Desenvolve esse termo, tá? Ao quadrado, então tá aqui. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Aqui, multiplica esses dois aqui, tá? Então vai ficar x. E aí você pode ir distribuindo também, né? Você pode distribuir aqui também, ó, tá? Distribuindo, então vai ficar b x ao quadrado, x à quarta mais b x ao quadrado, né? E aqui, quando você multiplicar por c, vai ficar cx3 mais cx, né? E aqui também, você pode distribuir aqui, tá? Então vai ficar dx quadrado ex. E aí, depois, você vai organizar isso daqui pela ordem que você tem em x, né? Então, aqui, x, coloca em evidência tudo que tem x à quarta, x à terceira, x ao quadrado, x elevado a 1 somente e a sua constante, tá? E aí, você vai comparar com o que você tem do lado esquerdo, tá? Por exemplo, aqui você não tem, você poderia ver que é 0 vezes x à quarta, né? Esse termo não aparece porque o coeficiente é 0. Então, esse x à quarta aqui, o coeficiente dele, né, que é a mais b, tem que ser o 0, tá bom? Então, esse c tem que ser menos 1. Esse daqui, que é o coeficiente do x ao quadrado, tem que ser 2, que é o coeficiente do x ao quadrado do outro lado. Esse daqui tem que ser menos 1. E o a tem que ser justamente 1, que é o termo que não tem x, tá? Então, quando você escreve tudo isso daí que eu acabei de falar, essas são as condições que você tem, certo? Bem, então daqui está simples, né? O a você já descobriu bem aqui, o c você já descobriu também, tá? Então, nessa expressão aqui, tá? Como o a é 1, né? O b tem que ser menos 1, então o b é menos 1, o a é 1, o c é menos 1, você tinha visto aqui.
tá? Bem, como o C é menos 1, então daqui você tira que o E tem que ser 0, então o E tem que ser 0, tá? E a última, para você determinar quem é o D, né? Você usa essa expressão aqui, tá bom? Porque o A você já sabe que é 1, né? E aí, o D você já sabe que... o B, na verdade, você sabe que é menos 1, então é porque o D tem que ser 1, tá? Você já sabe todos os valores, então você já encontra o D também. Então, a partir daí, né, você tem que a sua expressão, né, que é 1... exatamente o que tem aqui. Mais 2x² menos x3 dividido por x ao quadrado mais 1, que é isso que você quer integrar, né? Então, você escreveu desta maneira aqui, né? Só que faltava você determinar as constantes, agora você descobriu. Então, é a sobre x, no caso, 1 sobre x, né? Mais, aí tinha aqui b, eu vou até escrever o que a gente tinha, né? bx mais c, aqui você tinha x ao quadrado mais 1, aqui você tinha x ao quadrado mais 1 ao quadrado, dx mais z. Era isso que você tinha, certo? E aí, agora você determinou, né? O A, você descobriu que era 1, tá? O B, você descobriu que é menos 1. Então, vou botar só o sinal de menos aqui. O C, você descobriu que é menos 1 também. Então, menos 1, tá? O D, você descobriu que é 1. Então, vou deixar só o X. O E, você descobriu que é 0. Então, até tirá-lo daqui, tá? Então, é isso que você tem que fazer, tá? Então, até agora, a única coisa que a gente fez, a gente integrou alguma coisa? Não, tá? Até agora a gente não integrou nada. A única coisa que a gente fez foi tentar escrever de um modo mais conveniente para poder integrar, tá? E foi isso, esse foi o ponto no qual a gente chegou, tá? Então, sim, agora, né? Agora você vai olhar a integral, tá? Então, integrar essa expressão aqui, certo? É olhar a integral disto daqui. A única coisa que você fez foi reescrever a função que você estava querendo integrar, tá bem? Certo. Então, agora, né, você chega nesse ponto, quando você tenta integrar. Então, você pode dividir, tá? Então, essa daqui eu posso separar. Aqui eu vou separar em duas também, tá? Vou separar aqui, ó. Ok? E essa daqui é outra também que eu posso olhar separado. Então, eu vou dar aquela nada mais, nada menos que a propriedade que é a integral da soma das integrais, tá? Então, eu vou ficar aí com 4 integral para resolver. Então, essa primeira aqui já é bem conhecida, tá? Integral de 1 sobre x, né? Ou de dx sobre x ali. Que a gente já sabe que é o ln de x, tá? Do módulo de x. Essa segunda aqui é bem simples da gente resolver, tá? A gente poderia fazer uma substituição da forma u igual x ao quadrado mais 1, né? Justamente porque quando eu derivo aparece uma expressão que tem só x, né? E o que é o que eu tenho. Então, uma substituição desse modo, eu resolvo essa integral aqui, tá? Essa daqui a gente até já viu, tá? Como que a gente pode integrar integrais do tipo dx ao quadrado. Agora me falha a memória, mas você pode tentar resolver, né, justamente consequência de uma integral, por substituição trigonométrica, né? E aí, quando você tem isso daí, você pode chegar numa expressão dessa forma, né? Eu acho que ficou na aula anterior. É 1 sobre A, arcotangente, né, de x sobre A mais a constante aqui, tá? Então, no caso aqui é 1, né? Nesse caso aqui, o A é 1, tá?
Então, a gente pode até usar já essa expressão, tá? E eu acho que consta também até na tabela de integração, né? Essa daqui. E, bem, então, você pode, nessa segunda, você pode utilizar este artifício, tá? Você chega nesse resultado. E para a terceira, você pode utilizar a mesma substituição, tá? Você pode chamar isso daqui de U, tá? E aí, justamente x dx, algo que aparece na derivada, você já tem aqui em cima. Então, essa substituição também resolve, tá? Essa última integral aí, certo? Então, você tem todo o trabalho de usar frações parciais para reescrever, né, de um modo mais simples. E aí, na hora de integrar, você vai usar técnicas que você já previamente já conhece, tá? Então, você vai transformar em um serviço de integrar, de fato, integrar mais simples, tá? O processo até você escrever, que é um pouco mais longo, tá? Então, bem, existem alguns casos, tá? Então, esse método ele vai funcionar, mas existem alguns casos que, às vezes, né, vale a pena você parar um pouquinho, né? Sempre vale, antes de você tentar utilizar frações parciais, você observar e ver se uma substituição não seria mais simples, né? Se não teria algo mais simples a se fazer. Então, nesse caso aqui, aparentemente, se você fosse olhar, né, você teria que estar trabalhando o quê? Esse denominador aqui, ele está fatorado, né? Esse é simples, esse daqui é quadrático. Então, você estaria no caso 3, né? Aparentemente. Mas, o que você pode fazer? Então, essa função que você tem aqui, se você distribui aqui a parte de baixo, certo? Então, você fica com algo desse tipo. Se você faz uma substituição do tipo U igual a x3 mais 3x, quando você deriva, vai ficar 3x2 mais 3, tá? Se você coloca em evidência o 3, vai ficar x2 mais 1. Faltou dx, né? Dx. Isso daqui, ó, é justamente o que você tem lá em cima. Então, quando você faz essa substituição, né, a sua integral vai ficar o quê? Né? A parte de baixo vai ficar U, né? A parte de cima vai ficar justamente du sobre 3. Então, esse 1/3 eu boto aqui, deixo du. Então, 1/3, integral de du sobre u, ln de u, né? Ou do módulo de u, mais a constante. Volto para a variável original, 1/3, ln de x3 mais 3x e a constante, tá? Então, em alguns casos, você observando bem antes de fato se aprofundar, né, em alguma técnica, você pensa um pouquinho antes e vê se não tem uma alternativa mais rápida, tá? Mas bem, então vamos aqui voltar a trabalhar a técnica que a gente está estudando, tá? Então aqui você tem o que? Esse termo ele é quadrático, tá? Ele é irredutível. Você pode ver porque aqui é algo ao quadrado mais uma coisa positiva, tá? E ele ainda se repete, tá? Ele ainda se repete. Você tem aqui esse quadrado, tá bom? Bem, aqui embaixo tem grau 4, em cima tem grau 3, então já é imprópria. A gente já viu, tá fatorado, não tem mais como fatorar, o termo já é irredutível, tá? Tá se repetindo, então você está no caso 4 aqui, certo? Você está no caso 4. Bem, então, o que é que a gente vai tentar fazer? Tentar escrever isso aqui com frações parciais, né? Então, o que é que você vai ter? Como que eu escrevo? Bem, eu vou escrever aqui o meu denominador até chegar na ordem, né, da repetição. Por sorte aqui é só com a repetição 2, né? Em cima, sempre coisas, funções lineares, né? Tá? Bem, e aí eu vou tentar determinar quem são x, a, b, c e d,
né? Então, bem, vou multiplicar tudo aqui por x2 mais 4 ao quadrado, né? Dos dois lados, né? Então, quando eu fizer isso, aqui vai ficar só x3 mais 4, né? E desse lado aqui vai ficar ax mais b, certo? Quando esse termo aqui for multiplicar, né? Quando eu for multiplicar este por este, o que vai acontecer, né? Eu vou conseguir cancelar esse cara aqui com um desse daqui, né? Então, de fato, multiplicando aqui, vai ficar só x ao quadrado mais 4, tá? E quando este for multiplicar este, eu vou conseguir cancelar tudo, tá? Então, aqui vai ficar só cx mais d, tá bom? Então, aqui eu vou ficar com o quê, né? Vou distribuir aqui, vai ficar ax3 mais ax vezes 4 mais, agora o b, né? bx ao quadrado mais 4b mais c mais d. Vou colocar aqui em evidência. Vou colocar aqui em evidência. Vou colocar aqui em evidência x3. O que tem x ao quadrado? Só o b, né? O que tem x? Eu tenho este com este, tá? Então eu vou ter 4a mais c vezes x. E o que não tem, né? Que é este e este. 4b mais d. E aí eu vou comparar, tá? Então, bem, o que é que eu tenho? Aqui, o de grau 3, né? Então, a vai ter que ser igual a 1, né? O que é como se tivesse 1 multiplicando, certo? Bem, o de grau 2 não aparece lá. Então, é porque esse b vai ter que ser 0, tá? De grau 1 também não aparece lá, do lado esquerdo. Então, isso daqui é porque tem que ser 0. Tá? E o termo dependente, que é 4b mais d, isso tem que ser igual a 4, tá? Ok? Então, o a e o b eu já sei, tá? E aí você vai tentar resolver aqui o restante, tá bom? Como o 4 é 1, né? Como o 4 é 1, dessa expressão aqui, você tem que o c vai ser igual a menos 4, tá bem? E aqui, dessa expressão aqui, você sabe que o b é 0, né? Então, você vai ter só d igual a 4. Então, a é 1, b é 0, c é menos 4 e o d é menos 4. Então, dessa sua expressão aqui, ó, agora você vai... nessa sua expressão aqui, agora você vai poder substituir o que você encontrou, né? A é 1, o B é 0, o C é menos 4 e o D é 4. Foi isso? Exato. Então, o A é 1, ok? O B é 0, então eu posso tirar daqui. O C é menos 4. O D é 4. Tá? Então, essa é a expressão que eu vou integrar, tá? Então, eu vou até escrever a integral aqui fora. Vou copiar e colar. Tá? Então, essa expressão aqui é a integral que eu quero resolver, né? Então, aqui vai ficar integral, certo? Aqui, ó, eu vou separar, tá bom? Vou separar. Isso vai ficar menos 4, tá? Ok? Bem, as constantes eu coloquei para fora e eu quebrei o que seria a integral aqui, tá? Bem, e aí, para resolver essa primeira integral, né? Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho só x, então já me indica uma substituição da forma x ao quadrado mais 4 igual a u. Então, du vai ficar 2x dx, certo? Então, essa integral aqui, né? Aqui vai ficar u, certo? Aí o x sobre o x vezes dx, né?
é du sobre 2. Du sobre 2, vou colocar aqui na frente. Tá? Aqui eu tenho menos 4, certo? A substituição que eu vou fazer vai ser a mesma, tá? Então aqui vai ficar u ao quadrado. O x vezes o dx é du sobre 2. Du sobre 2, vou colocar aqui. E aí já boto só 2 aqui, tá? Bem, mais, aqui eu tenho 4. Agora, aquela integral ali, tá? Faltou dx aqui. Essa última integral aí, a gente vai resolver por uma substituição trigonométrica. Então, eu vou fazer x igual a 2 tangente de θ, tá? Então, dx aqui vai ser igual a 2 derivada da tangente secante ao quadrado, tá? Então, isso daqui vai ficar integral, tá? Aqui embaixo, né, vai ficar 4, no lugar do x, né, 2 tangente. Então, vai ficar 4 tangente ao quadrado. Então, vai ficar 4 tangente ao quadrado mais 4, né? Então, isso daqui vai ficar 4 secante ao quadrado, tá? Elevado ao quadrado, certo? E aí, dx é 2 secante ao quadrado de θ, tá bom? Então, bem, essas daqui, essa integral aqui vai dar o ln de u, né, menos 2. Aqui, a integral vai dar 1 sobre x e um sinal de menos, que aí vai virar um sinal de mais, tá? Mais 4. Aqui, né, vai ficar o quê? Ficaria essa constante, esse 2, né? Esse 2 aqui, com esse, ficaria 8, né? Mas eu não vou nem colocar. Porque aqui vai ficar assim, ó, vezes 2. Aqui embaixo, né? Esse 4 aqui, ele sai ao quadrado, né? Então, esse cancela com esse, tá? E esse cancela com esse, fica um 2, tá? Então, todas essas constantes aí ficam 1 sobre 2 no final das contas. 1 sobre 2, tá? Bem, aqui, né, fica secante ao quadrado e aqui fica secante à quarta de θ, tá bom? Só que aí dá para simplificar, né? Então aqui vai ficar só secante ao quadrado, ok? Então 1 sobre secante ao quadrado, quem é secante, né? É 1 sobre o cosseno. Então isso daqui na verdade é só 1 sobre fica 1 sobre secante ao quadrado. Secante é 1 sobre o cosseno, então isso daqui é cosseno ao quadrado, tá? Bem, então aqui é 1 sobre 2, ln, quem é o x ao quadrado mais 4, tá? Mais 2 vezes x ao quadrado sobre 4 mais 1 sobre 2, certo? E aqui, essa expressão aqui, a gente pode escrever como 1 mais cosseno de 2θ sobre 2d θ, tá? Então, esse daqui, multiplicando com esse, fica 4, tá? Essa expressão aqui eu não vou mais repetir, tá? A gente já conhece. Aqui vai ficar 1/4 que multiplica, né? A integral de 1 fica somente θ, né? E a integral de 2 cosseno de θ fica seno de 2θ sobre 2, tá? Então, fica isso mais a constante, tá bom? Então, só repetindo aqui. Então, essa integral aqui tá ficando igual a essa parte, é só porque eu não quero copiar, tá? Perdão. Certo? Então ali
só falta voltar, né, a substituição que tem θ, né? Aqui já está tudo ok, essa parte está ok, essa parte aqui também. Essa está ok, essa está ok. Agora essa daqui falta eu voltar em relação a esse θ, tá? Bem, então vamos lá. Então, eu só tenho que olhar para a substituição que eu fiz, né? X, só olhar aqui, x foi 2 tangente θ, tá? Então, bem aqui eu tenho que tangente de θ é igual a x sobre 2. Então, θ é arco tangente, certo? De x sobre 2. Então, esse θ eu já posso colocar aqui, tá? Bem, e aí, esse seno de 2θ, eu posso olhar como 2 seno cosseno, tá? É um modo que a gente pode fazer, ok? Bem, e aí, eu vou olhar para o triângulo agora, tá? Eu vou olhar para o triângulo e olhar a substituição, certo? Bem, isso aqui é θ. Então, eu tenho que a tangente é x sobre 2, tá? Então, a tangente é cateto oposto sobre adjacente. Então, é x sobre 2, tá bom? E aqui é x ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4, tá? Por Pitágoras. Então, bom. Então, bem, quem é seno, né? Então, daí eu tenho que o seno de θ, ele vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quando você olha duas vezes o seno vezes o cosseno, isso daqui vai ficar 4x sobre x ao quadrado mais 4, tá? Então, essa expressão aqui todinha vai ficar meio ln x2 mais 2 mais 2 mais 1/4 que multiplica o θ, a gente viu que dava arco tangente de x sobre 2 mais, né? Aqui a gente tinha que dava 1/8, né? Porque eu tenho esse quarto com esse meio aqui, 1/8. E aí, a secante de 2 θs deu 4x, x quadrado sobre 4, mais a constante. Eu posso até simplificar esse 4 com esse 8, fica só 2. Então, pronto. Esta fica sendo a solução final, tá bom? Então, bem, era essa, este, né, é o quarto caso, e como que a gente faz. Então, você entendendo bem os casos anteriores, esse também não é complicado, tá? É meio que parecido. E aí, você tem um pouco de trabalho, mas é bem padrão, né? O que você tem que fazer para escrever em frações parciais. E depois, quando você de fato integrar, aí é utilizar algumas técnicas que a gente já viu no decorrer do curso, tá? Então, obrigado pela atenção até aqui, espero que tenha ajudado. Até a próxima.